Agora começou a gravar. Então tá bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou começar com uma frase, tá? Que ela, assim, diz muito sobre o que é o estudo da ideologia. É uma frase do Karl Marx, né? O Karl Marx é um filósofo alemão, é doutor em filosofia pela Universidade de Jena, e ele é, assim, a principal referência para nós estudarmos o trabalho, a sociedade capitalista e também ideologia. Num livro dele que chama Ideologia Alemã, ele diz o seguinte: se a aparência e a essência das coisas coincidisse, né? Se a aparência e a essência das coisas fossem iguais, a ciência seria desnecessária, né? Então veja bem, o que o Marx, né, está querendo dizer com isso? Vamos imaginar, e na verdade é assim, que a nossa realidade social, que é disso que a gente está falando, né, da vida em sociedade, é como se ela tivesse vários níveis. Imagina uma camada sobreposta à outra, tá? O primeiro nível, o que fica mais em cima, o que a gente vê primeiro, é o nível da aparência, tá bom, pessoal? Aparência de tudo. Aparência é aquilo que a gente bate o olho, a gente já percebe. A gente chega na escola, a escola tem uma aparência, as pessoas têm uma aparência, né? Quando a gente vai num local de trabalho, ele também tem uma aparência. Então, a aparência é a primeira coisa que a gente vê. Ela faz parte da realidade, né? Mas ela é o primeiro nível da realidade. Eu falei que tem alguns, né? A aparência é o primeiro nível da realidade. Então, portanto, ela é um nível mais superficial. Superficial porque ela está na superfície. Quando a gente bate o olho e a gente enxerga só a aparência, a gente vê apenas uma parte da realidade, não a realidade como um todo, tá? A aparência, ela tende a ser ilusória, né? Ela cria uma ilusão, ela engana a gente, tá? A aparência, ela engana a gente, ela se maqueia, ela camufla, ela faz as coisas parecerem bonitinhas, quando na verdade elas não são. E a aparência também é um nível da realidade que dá para a gente um conhecimento parcial da realidade, né? O que é parcial? De uma parte apenas. Então, pela aparência, a gente não percebe a totalidade das coisas. Aí o Anthony está chegando, bom dia. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, tá? Fiquem à vontade para, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha, ou pode falar, tá bom? Que a ideia é a gente interagir mesmo e vocês não ficarem com dúvidas. Bom, além da aparência, a gente vai ter o nível mais profundo da realidade, né? Aquele que está lá embaixo, que é mais difícil da gente acessar, que é a essência, né? A essência, quando a gente consegue chegar nela, a gente vê a verdade, a gente vê a vida em sociedade, as coisas de uma forma completa. A essência, ela desmascara, né? Todas as coisas que nós vivemos. E vejam bem, para chegar à essência, nós precisamos do quê? Precisamos da filosofia, precisamos da sociologia. Então, agora que nós vamos estudar ideologia, né? Qual que é a nossa tarefa? O que nós vamos fazer, né? Nessa aula e em mais duas aulas? Nós vamos, né, encarar o desafio de sair da aparência e mergulhar a fundo, chegar lá na essência das coisas para compreender a verdade, tá bom? Pessoal, e a essência, que é o nível mais profundo da realidade, ela nada mais é que o mundo do trabalho, que é a maneira como a sociedade se organiza para trabalhar, tá bom? Nós vivemos em uma sociedade capitalista. Então, vamos resgatar um pouquinho, né? Algumas coisas que provavelmente vocês estudaram ano passado com o professor Eric, né? Como que é organizado o mundo do trabalho no capitalismo, né? Por que o trabalho primeiro, né? Vejam bem, não é uma escolha aleatória. O Marx não escolheu, para ele o trabalho, ele é a principal coisa, né? O caminho principal para a gente compreender o que é o ser humano, o que é a nossa história, o que é a nossa vida em sociedade.
tá? Ah, professora, mas por que o trabalho e não as nossas ideias? Por que o trabalho e não a nossa vida escolar, né? Por que o trabalho e não os nossos filmes? Não quer dizer que não seja importante estudar as outras coisas. Só que o Marx chega à conclusão que a forma como nós trabalhamos, né, nós, sociedade, determina a maneira com que a gente pensa, com que a gente organiza as outras coisas. Então, por que o trabalho? Ora, pessoal, a Camille não está conseguindo entrar. Será que nem pelo link? Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa aqui para mim no Zap. Tá. Eu vou. Eu vi que ele escreveu no grupo. Eu vou pedir para ela tentar de novo. Tentar de novo pelo mesmo link, né? Ontem teve uma aluna que também teve probleminha para entrar. E então, né, pessoal, como eu estava aqui falando para vocês, né? Por que o trabalho? Porque o trabalho ele sempre esteve presente na história da humanidade. Então, vejam bem, desde a pré-história, desde a época dos homens da caverna, a gente sempre precisou trabalhar para garantir a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. O que é isso? Ah, ninguém aqui, né, nessa sala virtual vive sem comer, ninguém vive sem se abrigar do frio, né? Então faz de conta que está muito frio, a gente precisa se agasalhar. Ninguém vive sem uma moradia, as coisas básicas que nós precisamos para viver. E desde sempre nós precisamos trabalhar para ter essas coisas. Vamos pegar o trabalho mais simples lá da pré-história. Ah, colher um fruto. Mas o próprio ato de colher já é um trabalho, né? Você tem que colher o fruto, ele não caiu do céu. Depois, os seres humanos começaram a caçar. E vejam bem, para começar a caçar, né? Deixa eu ver aqui se ela escreveu de novo. Ai, tem mais gente que não está conseguindo entrar. Vamos ver se a gente resolve aí. Elas estão falando que o login está dando problema. Então, né, vamos. Quando a gente, por exemplo, quando na pré-história, né, os seres humanos iam caçar, para isso criaram, né, os primeiros instrumentos de trabalho. O que é instrumentos de trabalho? É aquilo que a gente usa para trabalhar. Vamos pegar um exemplo do curso técnico de vocês. Para produzir, seja açúcar ou seja álcool, vocês precisam de uma série de instrumentos de trabalho, né? São maquinários, são fórmulas químicas, são contas, né? E os seres humanos criaram tudo isso a partir do trabalho. Então, o primeiro instrumento de trabalho que surgiu foi lá na pré-história, foi a pedra lascada. Os seres humanos lascaram a pedra e perceberam que com isso eles estavam conseguindo criar tipo uma faquinha. E vejam bem, então o trabalho ele existe desde sempre na nossa vida, desde sempre na história da humanidade. E é por meio do trabalho que os seres humanos, que nós conseguimos desenvolver a nossa história, a nossa sociedade e a nós mesmos. Nossa, professora, tudo isso é por meio do trabalho que a gente saiu da pré-história e chegou até os dias de hoje, né? Desde aquele primeiro instrumento de trabalho, que era uma pedra lascada, no decorrer da história, os seres humanos foram inventando instrumentos melhores de trabalho, né? Conseguimos domesticar, conseguimos controlar o fogo, depois conseguimos domesticar os animais e fomos aprimorando as tecnologias. Até hoje que a gente tem computadores avançadíssimos, né? Por exemplo, eu agora estou usando aqui um notebook, que é um instrumento de trabalho, muito mais complexo que uma pedra lascada, para fazer essa aula online com vocês. Então, toda essa mudança, esse desenvolvimento, ele se deu na história por meio do trabalho humano, tá bom?
Então, né, a gente vai avançando na história, vai tornando a nossa sociedade mais complicada, né, com mais coisas, com mais recursos, podendo dar maior conforto, cuidar melhor da nossa saúde, tudo por meio do trabalho. Por isso que o trabalho é tão essencial. E quando nós trabalhamos, nós seres humanos, né, nós também modificamos a nós mesmos, tá, pessoal? Imaginem que, né, atualmente nós não somos as mesmas pessoas iguais os homens da caverna, né? Nós evoluímos aí, né, nesse meio tempo. Para ir criando instrumentos de trabalho, para ir melhorando a produção, nós fomos ao longo da história desenvolvendo, melhorando tanto a nossa capacidade cognitiva, que é a de pensamento, quanto às nossas habilidades manuais. Bom, ótimo. O trabalho tem essa característica, né? De fazer com que nós consigamos produzir a nossa história, produzir a nossa sociedade e a nós mesmos como seres humanos pensantes, certo? Mas vejam bem, né? Atualmente, o trabalho tem algumas características um pouco diferentes dessa, tá? Como nós vivemos em uma sociedade capitalista, em primeiro lugar, é uma sociedade de classes, tá? Nós temos, o que são as classes sociais? Só retomando, nós temos dois grupos principais que organizam a produção na sociedade. Então, nós temos o quê? Uma classe dominante. Essa classe dominante no capitalismo chama-se burguesia, tá? E vejam bem, o que a burguesia faz, né? A burguesia é a classe dominante porque ela é dona, ela é a proprietária dos meios de produção. O que é isso? Os meios que nós usamos para produzir. Para produzir o quê? Tudo que a gente precisa. Alimento, roupa, sapato, celular, computador, material escolar, o filme que a gente assiste na Netflix, a música que a gente ouve, a internet que a gente está usando para ter aula agora, tudo isso, tá? Então, a burguesia é dona dos meios de tudo aquilo que é necessário para produzir tudo que nós precisamos. Então, veja bem, a burguesia, como classe dominante atualmente, ela é dona das terras, ela é dona das indústrias, ela é dona das usinas, ela é dona dos setores de serviços. Que serviços? Serviço de telefone, serviço de internet. Então, ela é dona de tudo isso. Daí, ela é dona dos maquinários das indústrias, ela é dona das matérias-primas. Então, por conta dessa propriedade que a burguesia é a classe dominante, tá bom? Além da burguesia, o que nós temos? Nós temos a classe dominada, que são os trabalhadores assalariados, né? Que são os trabalhadores, como eu, por exemplo, e todos os trabalhadores que vocês conhecem. Eu imagino que a grande maioria aqui, se não todo mundo, seja de família de trabalhador, né? Nós trabalhamos o mês inteiro em troca de um salário no final do mês para poder sobreviver, né? E vejam bem, os trabalhadores, eles não têm, nós trabalhadores não temos propriedade privada dos meios de produção, não temos terras, não temos indústrias, não somos donos de setor de serviço, né? Então, o que a gente tem dentro do mundo do trabalho? A nossa capacidade de trabalhar. E por isso, os trabalhadores assalariados vendem a sua capacidade de trabalhar para a burguesia, trabalham lá o mês inteiro em troca de um salário. Por isso é a classe dominada. Por que a classe dominada? Vejam bem, pessoal, essa relação é uma relação profundamente desigual, tá? Profundamente desigual. Porque enquanto a gente tem a burguesia que é proprietária dos meios para produzir, né? Nós vamos ter os trabalhadores que não têm a propriedade do meio para produzir, que trabalham o mês inteiro em troca de um salário que muitas vezes, às vezes, é um salário de fome. A grande maioria dos trabalhadores não ganham bem. Basta vocês verem o salário mínimo, chega a R$ 1.100.
E muitas pessoas trabalham em troca de um salário mínimo, né? Para sustentar suas famílias. Enquanto os trabalhadores ganham 1, 2 salários mínimos, a burguesia, o que ela ganha? Ela ganha os lucros, tá? Ela ganha os lucros da produção. Então, vamos imaginar que em uma usina de açúcar e álcool, a burguesia investiu nesse mês R$ 1 milhão para produzir açúcar e álcool. É o dinheiro que ela tinha, né? O capital dela. Bom, passou o mês, os trabalhadores trabalharam, foi produzido açúcar, foi produzido álcool, né? O açúcar e o álcool foram vendidos, a burguesia passa para os trabalhadores esse valor de salário. Se for um salário mínimo, R$ 1.000. Se for 2 salários mínimos, R$ 2.000. E a burguesia fica com o lucro da produção, né? Ela fica com o lucro da produção. Então, se ela investiu R$ 1 milhão, chega no final do mês, ela quer ter mais dinheiro, é isso que é lucro. De repente, ela vai ter R$ 1.300.000, que é o que essa produção de açúcar e álcool rendeu de lucro para a burguesia. Notem que é uma relação desiguais. Os trabalhadores que trabalham 8 horas por dia ficam apenas com um pequeno salário e a burguesia fica com todo aquele valor que foi produzido, tá? Então, vejam bem, quando a gente vai à essência, ao mundo do trabalho, a gente vai ver que temos o quê? Relações desiguais. Relações de classe social desiguais, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Dá um salve aí para mim, para eu ter uma ideia, se vocês estão compreendendo. Sim, eu imagino que vocês tenham estudado classes, maravilha. Então, vamos continuar. Então, além das relações de classe, tem um outro aspecto que o trabalho no capitalismo ele é alienado. Mas antes de entrar nisso, maravilha, pessoal, obrigada aí pelo feedback, tá? Então, vejam bem, o que é a ideologia, que é o tema da nossa aula, tá? A ideologia, ela é uma forma de enxergar o mundo que ela fica presa lá na aparência. Lembra que no começo da aula eu disse, né, que a nossa vida em sociedade, ela tem vários níveis. Então, ela vai ter a essência, que é o mundo do trabalho, feito a partir de relações de classe desigual, na qual ocorre a exploração dos trabalhadores assalariados pela burguesia, tá? E nós vamos ter a aparência, né? Que vai ser o primeiro nível da realidade. Lembra que eu falei para vocês que a aparência, ela oculta a essência, né? A aparência, ela gera uma ilusão, né? Ela faz as coisas parecerem bonitinhas, quando na verdade elas não são. A ideologia, então, é uma forma de pensar que fica presa lá na aparência. A ideologia, ela impede com que os trabalhadores, com que o conjunto da sociedade consiga enxergar a essência. Então, assim, para dar uma definição de ideologia para vocês, e daí nós vamos, né, no decorrer da aula, aprofundar, entendendo melhor o que isso significa, é que a ideologia é um conjunto de ideias, né, maneiras de pensar, de normas de conduta, que são maneiras de agir, né, que vai estar presente em tudo na sociedade, tá? Vai estar presente na política, vai estar presente nas leis, vai estar presente nas artes, vai estar presente nas várias visões religiosas, vai estar presente na família, vai estar presente na educação, né? Porque ela é uma forma de enxergar as coisas, tá? E a ideologia é uma forma de enxergar as coisas que faz com que as pessoas, né, pensem, interpretem o mundo e vivam no mundo, né, a partir de ideias que convêm à classe dominante, a partir de ideias que são bacanas para a classe dominante. Por quê? Vejam bem, pessoal, a ideologia, ela distorce a realidade. Imaginem vocês, todo mundo já deve ter feito isso, né? Quem não usa óculos ou quem usa um óculos com pouquinho grau, às vezes a gente pega o óculos de alguém que usa bastante grau, né?
a gente coloca assim no rosto, não dá aquela distorcida assim, né? A gente não enxerga direito, fica tudo distorcido. A ideologia é como se fosse esses óculos, ela faz a gente enxergar as coisas de forma distorcida. E a gente não consegue enxergar a verdade, a realidade que está além daqueles óculos. Esses óculos estão nos olhos de quem, professora? De todos nós. Não é privilégio de ninguém. De mim, professora, de vocês, alunos, de nós, membros da classe trabalhadora, esse óculos também está nos olhos da burguesia, tá bom? Só que o que a ideologia faz? Ela oculta, ela mascara a dominação de classe, né? Quando a gente olha no mundo, a ideologia faz com que a gente pense que as relações entre as pessoas são entre iguais, tá? A ideologia, ela mascara a desigualdade social, né? Ela não deixa o conjunto da sociedade perceber que quando vai se dividir os frutos do trabalho entre a burguesia e o proletariado, né, a burguesia fica com o lucro, o proletariado, quem trabalhou, né, o trabalhador assalariado, fica lá, na maioria das vezes, com um saláriozinho de fome. Tá? Então, a ideologia ela é uma forma de enxergar o mundo que oculta essa exploração. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Todo mundo aqui já deve, ou a maioria de vocês, ter ouvido em algum lugar, de alguma forma, que sempre existiram ricos e pobres. Será? Isso é uma forma de pensar ideológica, né? Quando a gente vai estudar filosofia, quando a gente vai estudar sociologia, a gente percebe que isso é mentira. As sociedades de classes, né, divididas entre um grupo dominante e outro grupo dominado, elas surgiram em determinado momento da história. Antes disso, nós tínhamos sociedades tribais que trabalhavam de forma coletiva. Por exemplo, as tribos indígenas aqui do Brasil ainda, né? Existem outras sociedades tribais, mas vou ficar nessa como um exemplo, né? Nessas. Então, todas as mulheres plantam, todos os homens caçam, e na hora de dividir, seja o alimento, seja os instrumentos de trabalho, seja de participar das festas, todo mundo tem de forma igual. Ninguém tem mais alimento que o outro, tá? Agora, quando surgem as classes sociais, daí vai surgir a desigualdade social. O grupo dominante começa a ter cada vez mais que o grupo dominado, tá? Então, veja bem, há uma ideia ideológica muito comum que sempre existiram ricos e pobres. Mentira! Não foi sempre assim, tá bom? Agora eu pergunto para vocês, a quem interessa pensar que a desigualdade social é natural, que ela sempre existiu? Né? Deixa eu ver o que o Guilherme escreveu aqui. A ideologia é como se fosse um ponto de vista que olha o benefício de apenas um lado, desconsiderando todo o resto julgando ser aquela ideia correta. Isso mesmo, Guilherme. A ideologia faz com que todas as pessoas enxerguem a vida em sociedade pela mesma ótica que a burguesia enxerga. Então, como é a burguesia que organiza a produção? Né? A burguesia, ela tem lucros através da produção capitalista, ela fica cada vez mais rica. Ora, a burguesia enxerga a forma de organizar o trabalho no capitalismo como justa, tá? Ela enxerga como justa. Porque, veja bem, eu falei para vocês que a ideologia ela está em todos os lugares, ela está inclusive nas leis, tá? Nas leis, professora, as leis foram feitas pela burguesia. E lógico que elas vão beneficiar a burguesia, elas começaram a ser feitas lá no período das revoluções. Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Inglesa, né? Se nós pegarmos as nossas leis, vamos pegar a Constituição, por exemplo. Ela diz que todos os brasileiros e brasileiras somos iguais, independente de classe social, gênero, orientação sexual, opção política, deficiência, todos somos iguais perante a lei. Ótimo, todos somos iguais perante a lei. Essa lei nada mais é do que uma forma ideológica, porque ela garante uma igualdade, mas uma igualdade no papel, tá?
Agora vamos sair da aparência, né? Que a lei está dizendo que somos todos iguais, é uma aparência, e vamos descer até a essência. Pessoal, qual que é a igualdade que tem entre a burguesia e os trabalhadores na produção? A burguesia tem a propriedade privada, tá? Imaginem, eu estou falando da grande burguesia. Imaginem vocês que 1% das pessoas do Brasil tem a propriedade privada de todos os meios que a gente usa para produzir. E por ter essa propriedade privada, eles vão lucrando cada vez mais e ficando cada vez mais ricos, né? E os filhos deles herdam as propriedades privadas. E os trabalhadores continuam trabalhando e ficando pobres, né? Conseguindo no máximo, né? Uma casinha. Ou tem trabalhador que não consegue, paga aluguel o resto da vida. Hum? Tem trabalhador que trabalha, sei lá, por exemplo, na Mercedes-Benz. O carro custa uma baba de carro, caro. O trabalhador trabalha lá a vida inteira e nunca vai conseguir nem comprar um carro, tá bom? Então, essas relações super injustas, né, na sua realidade, a ideologia faz parecer para o conjunto da sociedade como se elas fossem justas, como se fossem relações entre pessoas iguais. Ah, eu tenho a propriedade, você tem o trabalho, eu te pago pelo seu trabalho. Olha que bonito, isso parece justo à primeira vista, né? Mas a relação entre classes sociais, ela é em si injusta. E mais que isso, né? Vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, a ideia de meritocracia, que é aquela ideia que é o seguinte, é uma ideia muito comum na nossa sociedade e também é uma ideologia. Olha, cada pessoa tem aquilo que ela conseguiu com o seu esforço, né? Então, quem tem muito é porque se esforçou muito, se esforçou mais. Quem tem pouco, quem não tem um emprego tão bom, é porque se esforçou pouco, estudou pouco. Vamos analisar essa ideia, né, pessoal? Bom, vocês acham que o filho de uma empregada doméstica, de um trabalhador da construção civil, ele tem as mesmas oportunidades na vida que o filho de um dono de uma grande usina, né? Eles vão poder estudar nas mesmas escolas? Não, não tem as mesmas oportunidades, né? Os filhos da burguesia vão ter contatos entre gente rica, vão poder sair do país, vão pagar o melhor curso de inglês e vão receber essa herança. Olha que beleza. Já o filho da empregada doméstica, do trabalhador da construção civil, às vezes ele tem que começar a trabalhar cedo para ajudar a sustentar a família. Agora, né? Como que é a ideologia? A ideologia vai dizer, né, que esse jovem, né, filho da empregada doméstica, ele não se esforçou o suficiente, ele poderia ter estudado mais, né? Olha, tem algumas pessoas que conseguem enriquecer. Você não conseguiu porque você não se esforçou o suficiente. Isso é uma grande mentira, tá, pessoal? Mas a sociedade pensa dessa forma. Porque imaginem vocês, né? Se todos os trabalhadores pudessem virar da burguesia, ia acabar a classe social, ia acabar o lucro. A sociedade não é organizada para ser assim. E a ideologia, ela mascara isso, ela oculta isso, tá bom? Tranquilo até aqui, galera? Que eu quero colocar um último argumento aí para fechar a nossa aula, que também não quero que fique tão longa. Tá dando para pegar, assim, o que é a ideologia? Para ter uma ideia? Ai, gente, bom, eu vou continuar, né? Vou dando mais exemplos. Beleza. Então, veja bem, além das classes sociais, o trabalho tem outra característica no capitalismo, que o nosso trabalho é alienado. O que é isso? Né? Eu acho que vocês já estudaram, só que a gente precisa retomar, que sem cruzar ideologia com alienação, a gente não entende ideologia, tá? A palavra alienação significa separar, tá? Tirar algo de alguém. Então, o trabalho alienado, ele retira algumas coisas do trabalhador, tá bom?
Coisas que o trabalhador sempre teve acesso, tá? Então, em primeiro lugar, né, o trabalhador no capitalismo, ele não apita nada. Quem organiza a produção é a burguesia, né? Então, vamos imaginar vocês terminam o curso técnico em açúcar e álcool, vão trabalhar numa usina, né? Vocês chegam lá, a usina está organizada, né? Tem um horário para entrar, tem um ritmo de trabalho, tem uma tarefa que você vai ter que cumprir, e não foi você que inventou nada disso. Então, o trabalhador, ele tem que se submeter à disciplina de trabalho que já existe, tá? Então, veja bem, o trabalhador não controla mais o seu ritmo de trabalho, nem a sua hora. Ah, professor, o trabalhador já controlou isso? Claro que sim, né? Antes do capitalismo, o trabalhador controlava, de uma certa forma, né? Vamos imaginar quando a gente estava lá no feudalismo, né? No final do feudalismo, a gente tinha, por exemplo, os artesãos, né? Um artesão que produzia sapato. Ele trabalhava de maneira independente, controlava, né, o ritmo e a hora do trabalho. Quando a sociedade não é de classe, os trabalhadores também concordam o ritmo o ritmo, né, controlam o seu trabalho, porque não tem uma classe dominante explorando o trabalho dela, né? Vejam bem, então o trabalhador não controla seu ritmo de trabalho. O trabalhador não tem a propriedade dos meios para produzir, né? Então vocês se formam de técnico em açúcar e álcool. Quem gosta da área e quer continuar, se você não tem uma indústria, meu querido, uma usina, tá bom? Você vai ter que procurar trabalho na usina de uma outra pessoa, porque você não tem os meios para produzir açúcar e álcool na sua casa. Então, você não consegue. Você é obrigado a vender o seu trabalho para quem tem esses meios, né? Você vai gerar lucro para ele, ele vai te dar um salário legal, tá bom, né? Ou seja, e outra característica do trabalho alienado é que ele é repetitivo, né? Então, os trabalhadores executam uma mesma tarefa no processo produtivo, às vezes mais que uma, mas é sempre pré-determinado. Eu vou pegar um exemplo aqui, o celular, né? Não sei se vocês já viram, as linhas de montagem do celular, agora a gente não consegue mais abrir ele. Os modelos um pouco mais antigos a gente abria até para tirar a bateria, acho que vocês lembram. Daí, né, dá para ter uma ideia que dentro tem um monte de microchip, né? E tem um monte de parafusinho. Então, tem trabalhador que passa o dia inteiro apertando lá o parafusinho, né? A Ana Clara perguntou se todos os trabalhadores podem ser considerados alienados. Ô, Ana, no capitalismo, sim, tá? É que a gente vai ter graus diferentes de alienação. Vou pegar um exemplo, né? Eu estou aqui desenvolvendo um trabalho intelectual. Eu penso a minha aula, né? Eu dou a aula para vocês. Quando a gente tem o fenômeno da alienação total, o trabalhador não pensa. Quem pensa o trabalho é a burguesia, a gerência, que a burguesia contrata, o trabalhador só executa uma tarefa repetitiva e é um trabalho que emburrece a pessoa. A pessoa não se identifica com aquilo. Ninguém fica feliz de ficar o dia inteiro apertando um parafusinho, imagina que saco, em troca de um salário de fome, tá? No meu caso, eu estou desenvolvendo um trabalho intelectual também. É um trabalho que eu me identifico. Mas veja bem, não é um trabalho completamente livre. Eu não controlo o meu trabalho, né, como um todo. Tem normas da educação, tem normas da escola, tem coordenação, tem direção, tem lei nacional, né? Por exemplo, eu sou obrigada a dar nota. O sistema do IFSP é nota. Eu, Patrícia Olsen de Souza, professora de Sociologia, de Filosofia, particularmente, não acredito que nota seja a melhor forma de dizer algo sobre o conhecimento de alguém, né? Poderia ser um relatório qualitativo, só que é a norma da escola, eu tenho que dar nota. Então, respondendo à pergunta da Ana, em maior ou menor grau, todo trabalho é alienado no capitalismo. A não ser que a pessoa seja um trabalhador independente, ela controla o tempo dela, mas assim, se ela não consegue vender por si o produto dela, ela vai ter que trabalhar para vender aquele produto para alguém e vai ter que atender às exigências dessa pessoa, né? Então, a lógica do nosso trabalho é alienado, né? Ele é repetitivo, e vejam bem,
O trabalhador alienado, o sujeito ou a mina que fica lá apertando parafuso o dia inteiro, mesmo que ela trabalhe 10 anos na Samsung, né? Quando ela, vamos supor que ela é mandada embora da Samsung, ela fica com uma mão na frente e outra atrás, porque ela não tem os meios para produzir celular, que é o trabalho que ela sempre fez, né? Ela não tem tecnologia, ela não tem máquina, ela não tem matéria-prima, ela não tem nada. E ela não tem nem o conhecimento científico e nem o conhecimento do processo produtivo, né? Porque tem várias etapas do processo produtivo para produzir o celular, do mesmo jeito que tem para produzir o açúcar, do mesmo jeito que tem para produzir o álcool, tá? E o trabalhador, sob o regime de trabalho alienado, ele não compreende essa totalidade. Então, o capitalismo, sabe, ele retira dos trabalhadores o controle do ritmo do trabalho, o controle do próprio conhecimento sobre o trabalho. O artesão que produzia sapato na Idade Média, ele produzia sapato, chegava no fim do dia, o sapato era dele, ele vendia para quem ele queria. Agora, hoje, um trabalhador que trabalha nessa indústria de celular aqui, ele não pode levar um celular para casa no final do dia, né? Ele trabalha em troca de um salário. Percebam que são relações muito injustas, e o trabalho alienado, né? O trabalhador, ele malemar conhece o trabalho que ele faz. Então, assim, para terminar, né, o último argumento, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como as pessoas, como a nossa sociedade organiza o trabalho, né, ela vai configurar, ela vai moldar a visão que as pessoas têm sobre o mundo. E essa visão é ideológica, ela é a ideologia. Então, como o trabalho é alienado, a visão de mundo dos trabalhadores, não só deles, o da burguesia também, é uma visão alienada, tá? Então, vejam bem, da mesma forma como o trabalhador não conhece a totalidade do processo produtivo, a ideologia faz com que o trabalhador não enxergue realmente aquela relação de exploração. É lógico que as pessoas percebem que o salário delas é pouco, que não é tanto assim, que poderia melhorar um pouquinho, mas o conjunto da sociedade não percebe que a relação de classe em si é injusta, mesmo que melhorar um pouquinho o salário, vai continuar tendo lucro, né? Então, a ideologia faz, né, a própria forma como nós organizamos o trabalho sobre duas bases, sociedade de classes e trabalho alienado, gera a ideologia, gera essa visão de mundo distorcida e parcial da nossa vida em sociedade, nós enxergamos tudo dessa forma. Ninguém está imune à ideologia, nem a burguesia, tá? Porque vejam bem, a ideologia ela não é um conjunto de ideias que a burguesia se reuniu um dia e pensou assim, como nós vamos criar ideias mirabolantes, né, para enganar esses trabalhadores. Não é bem assim, o negócio é mais profundo. A própria maneira como nós trabalhamos gera uma visão de mundo ideológico. E a burguesia, ela também acredita nisso. É óbvio, porque ela se beneficia disso. E a burguesia propaga essa forma de ver o mundo. Eu penso que por mais que esses trabalhadores enxerguem a exploração, eles não podem sair, porque essa exploração gera recursos financeiros, exatamente, né? Tem isso. É lógico que há uma sensação de exploração, mas percebam como é capcioso, né? Essa frase que a Ana Clara colocou ajuda muito a gente a pensar, pessoal. Porque sob o regime de trabalho escravo, seja a escravidão antiga, lá na Grécia, na Roma antiga, seja a escravidão, né, que os africanos, os índios foram submetidos aqui no Brasil, o escravo, ele não tem a menor dúvida que ele está sendo explorado sobre nenhum aspecto, tá? Quando a gente pensa na exploração feudal, o servo também sabia que ele estava sendo explorado, né? Que ele tinha que os dias que ele não trabalhava na terra do senhor feudal, que ele trabalhava na terra dele, ele tinha que dar uma parte desse produto, né, para o senhor feudal. Agora, aqui no capitalismo, a ideologia faz a gente pensar que os trabalhadores são livres. Eu posso fazer o curso que eu quero, eu posso escolher trabalhar no ramo da produção que eu quero. Olha que liberdade,
né? Eu posso escolher a indústria de alimentos, ou a indústria de química, ou a indústria de açúcar e álcool, ou ser professora. Mas vejam bem, no final das contas, é isso que a Ana Clara falou. Se eu não tenho propriedade dos meios de produção, eu tenho que trabalhar em algum desses negócios, porque senão eu vou passar fome ou ter que assaltar por aí. Daí eu vou parar na cadeia. Percebem que a liberdade, ela é nesse sentido ilusória? É lógico que é diferente de ser escravo, né? Só que assim, a ideologia propaga como se nós vivêssemos no mundo mais livre de todos, o que não é verdade, tá bom? Então é assim, o que eu tinha preparado, né, para falar para vocês é isso. Agora eu gostaria de saber se a turma quer fazer mais alguma pergunta, e gostaria de um retorno de vocês, né? Se vocês acham que não toda semana, é lógico, mas de vez em quando, né, quando a gente entra em algum conteúdo novo, mais complexo, se vale a pena a gente fazer interação assim. Eu fiquei com a impressão que vale, mas queria ouvir de vocês. Nós estamos com 14 participantes aqui, a turma de vocês tem 30, praticamente metade. Deixa eu ver aqui se estão escrevendo no chat. Valeu, sim, professora. Cortou. Tá bom. Ah, beleza. E também é uma forma da gente se conhecer. Eu falo, poxa, eu não dei aula para vocês na sala de aula, né? Daí eu fico olhando a foto de vocês no Swap, eu fico olhando a foto de vocês no Moodle, né? Bom, aqui eu estou olhando as fotos e as iniciais dos nomes de vocês, só que a gente interage um pouco, né? Pessoal, então, assim, valeu. Obrigada pela participação, tá? É, de vez em quando a gente faz alguns encontros síncronos, sim, né? Porque eu acho que essa explicação é importante. Quando entrar em conteúdo novo, assim a gente faz. Eu vou deixar a aula também disponível no Moodle e também vou passar um exercício que ele vai ser uma das atividades avaliativas também do primeiro bimestre. Mas daí eu vou dar uma semana para vocês fazerem. Não é só até domingo, não. Tá bom, pessoal?